Enxaqueca, a popular dor de cabeça. Eu tenho certeza que você já tem alguém que tem esse tipo de sintoma, ou você seja a pessoa que tem esse sintoma, e também já tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Mas hoje eu resolvi trazer algo um pouco mais prático, um pouco mais pontual, com 3 principais causas e como que você pode resolver a enxaqueca. Então, se você tem dor de cabeça, é uma coisa que te incomoda, já passou por vários profissionais, fez vários exames, não localizou nenhuma doença intracraniana ou algum problema grave que exige um tratamento invasivo, então muito provavelmente uma dessas 3 causas que eu vou te apresentar é a causa do seu problema. Então vamos comigo. O meu nome é Murilo José Tambosi. Se você não me conhece, toda semana eu posto conteúdo aqui no YouTube, às terças-feiras, geralmente por volta das 7 horas, algum conteúdo baseado em dor, exercício, lesão, algo para modificar a sua vida, modificar o ponto de vista que você tem acerca dos problemas, né? Sair um pouco daquele contexto de que eu tenho dor e o problema está onde eu tenho dor. Eu tenho dor e o problema é aquilo que eu vi no exame de imagem. E um pouco além disso, entregar para você a real causa do tratamento do problema que começou a sua dor. O que a gente chama de causa primária. Eu falo toda semana sobre isso e a gente tem uma metodologia, um processo, uma organização para fazer isso, que são os 4 pilares essenciais da saúde plena, que a gente sempre deixa o cardzinho aqui em cima para vocês. Então, se você é novo no canal, saiba que é isso que a gente faz aqui, falar sobre dor, exercício e lesão, baseado nesses 2 valores, causa primária e os 4 pilares para a triagem do problema, ok? Então, aproveitando já os informes iniciais, não esquece de curtir o canal, né? Curtir o videozinho, é muito legal, muito importante para mim também, para crescer o canal aqui, e saber se esse conteúdo ajuda vocês ou não, né? Então, se poucas pessoas curtem, eu sei que esse conteúdo não interessa e eu vou trocar o assunto, vou para um assunto que mais conecte com vocês, tá bom? Aproveita, compartilha o vídeo com as pessoas da sua família, muito provavelmente alguém tem dor de cabeça, e se inscreve no canal se fizer sentido para você ficar fazendo parte da nossa equipe aqui, tá bom? Beleza? Informes feitos, apresentação feita, o básico que infelizmente vocês sabem que a gente precisa fazer, é chato, mas precisa, né? Vamos então ao assunto direto que eu quero falar com vocês. Pessoal, eu atendo toda semana aqui no consultório muita gente com enxaqueca, muita gente com dor de cabeça, que já passou em vários profissionais e fez o básico. Fez uma ressonância, fez uma tomografia, descartou se tem uma lesão intracraniana, se tem um aneurisma, uma malformação estrutural óssea craniana, algum problema que justifique a dor que ele tem, né? E a grande maioria já vem dizendo, doutor, tá aqui meus exames, mas não deu nada. Tá aqui meus exames, mas não deu nada, né? E os relatos são os mesmos. A dor não passa, não alivia, a dor é contínua, piora quando eu faço uma coisa e outra, mas não diminui, né? São pessoas que vivem sempre num estado de muita... tipo assim, não consegue ficar em paz, não consegue ficar tranquilo, tá sempre aborrecido com aquilo ali. O fato é que dor de cabeça, pessoal, enxaqueca, como as pessoas conhecem, ou cefaleias, que seria o termo técnico, né? E aí tem as várias nomenclaturas, que aqui eu não vou dar no vídeo, não é o foco do vídeo, ela é multifatorial, ela tem várias causas, porém sempre vai existir uma que é pior. Então eu resolvi selecionar pelo menos 3 que são mais comuns, são mais frequentes, que eu pego mais fácil aqui no consultório e que pode ser mais provavelmente a sua, tá? Aqui um ponto importante, entender que enxaqueca é uma classificação de dor de cabeça, né? De cefaleia que a gente diz, mas existem várias classificações de cefaleia. Só que a classificação ela é muito mais para uma questão didática, muito mais uma questão de ensino, muito mais uma questão de passar de profissional para profissional um contexto e não necessariamente para você da população isso faz diferença, tá? O que eu quero que você entenda é que toda dor de cabeça, ela vai ter algumas relações muito comuns. Por exemplo, ela vai ter alguma relação com aumento da tensão das faces cranianas. Não que seja a causa, mas vai ter. É muito pouco provável que você pegue uma dor de cabeça que na estrutura do crânio as faces não tenham tensão nenhuma. Nenhuma. É pouco provável, né? Quase toda dor de cabeça vai ter relação com o aumento da pressão intracraniana, ou com o fluxo de sangue que sobe ou o fluxo que desce, ou com a quantidade de líquido que esse paciente tem. Então existem algumas características comuns de enxaqueca, que seriam essas 2 ali. Mas vamos direto com as causas, que deve ficar mais prático para vocês. Causa número 1, alterações estruturais no crânio. Eu vou dar alguns exemplos para você. Se o problema não está dentro da sua cabeça, então ele está na sua cabeça de fato, na estrutura do crânio. Então, por exemplo, você pode ter uma má formação da região do occipital por um problema na infância, né? A gente chama de plagiocefalia, que pode acontecer no crânio todo, mas eu estou usando aqui o occipital como exemplo. Então, uma má formação no crânio, você pode ter tido um trauma na cabeça, você pode ter tido uma inflamação no ouvido, lá no ouvido médio,
há muito tempo na infância e gerar um problema. Tudo isso, pessoal, um trauma no nariz, uma cicatriz no nariz, um desvio de septo, uma sinusite crônica que gerou uma alteração estrutural óssea craniana, enfim, você pode ter alterações na estrutura do crânio, no desenho dele, no formato dele, na movimentação dele, na inter-relação dos ossículos do crânio, tá? Isso é palpável, isso é testável. A gente faz isso no consultório, a gente avalia isso, tá? E todos esses ossos, né, e aqui justificativa por que isso vai dar dor de cabeça, todos esses ossos eles têm um movimento, eles têm uma função, um propósito para ser livre. Se por acaso um deles estiver um pouco restrito, um pouco travado, independente se for de uma má formação, ou um trauma, ou uma inflamação de ouvido, se isso acontecer de fato, o que a gente vai ter? Uma perda do movimento dessa estrutura do crânio também faz perda do movimento natural de um tecido que está dentro do crânio, que é chamado de saco dural, ou dura mater, ou camadas meníngeas, que as pessoas também conhecem, a mais externa é a dura mater. E são essas camadas, esses tecidos que fazem dentro da sua cabeça pequenas cavidades chamadas de seios venosos. Os seios venosos é onde drena o sangue da cabeça. Então, uma inflamação de ouvido gera um espessamento da dura mater que impede a drenagem, por exemplo, pela veia jugular interna. É só um exemplo, bem simplório. Eu quero que vocês entendam que você pode sim ter um problema funcional no crânio ou estrutural no crânio, não dentro, mas no crânio, que afeta a descida do sangue. Ponto final. Só isso, por si só, já gera dor de cabeça. Essa é a causa número 1. Causa número 2, problemas dentários. Então você tem o crânio, tudo normal, perfeito, bonitinho, frontal certinho, temporal, parietal, tudo lindo, maravilhoso. Nunca teve um problema de ouvido, garganta, amígdala, regiões do seio da face, nada. Mas você tem lá, por exemplo, problemas dentários. A falta de um dente, um canal com problema, um canal maltratado, um implante que virou interferência, né? Você pode ter lá obturações de amálgama, o pessoal sabe que isso é um veneno, tem vídeo no meu canal do YouTube sobre obturações de amálgama, aquelas obturações pretas, sabe? Então você tem lá uma boca que o dentista que te avaliou, ele só olhou para ver se os dentes estavam mais ou menos bem, mas ele não viu como que isso impacta no seu crânio. A gente sabe que a falta de alguns dentes, por exemplo, de um lado, pode gerar sobrecarga da TM do lado oposto e gerar dor de cabeça. A gente sabe que as amálgamas, as obturações pretas, vão liberar substâncias químicas que podem gerar dor de cabeça, ou o próprio contato não está adequado porque o corpo evita a agressão daquele ponto, gerando dor de cabeça. Então, eu quero que você entenda que se você tem dor de cabeça, se você pegar um profissional que avalie bem a sua cabeça e diga pelo menos se o problema está no crânio ou na boca, você já resolve 80% das chances de ter dor de cabeça. E os outros 20, doutor? Os outros 20 eu vou colocar na terceira causa, que eu vou colocar como questões químicas. Quando eu digo questões químicas, e aí lembrando dos 4 pilares da saúde plena aqui no nosso consultório, o emocional, o químico, o energético e o físico, eu dei 2 causas da parte física, porque são mais comuns, problemas dentários e problemas cranianos. Mas agora eu vou dar uma causa ligada mais à parte química. Não é que não existam em relação à parte emocional e energética, mas são menos frequentes. E eu quero que isso fique mais prático para vocês, ok? Na questão química, pessoal, várias coisas podem dar dor de cabeça. Desde a falta de um nutriente até o excesso de um pH alterado do sangue, uma inflamação, um foco bacteriano, fúngico, pode ser um monte de coisa. Mas se eu fosse escolher uma só, porque claro, fica muito confuso senão o vídeo para vocês, né? Se eu fosse escolher uma coisa só, dentro do pilar químico que gera muita dor de cabeça, seria a intoxicação por metais pesados. Por chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, arsênico, né? Então metais tóxicos com certeza seria o maior desses, tá, Murilo? E por que aumenta a dor de cabeça, Murilo? Olha, é muito simples. Pare e pensa comigo. Toda vez que o seu corpo está inflamado ou está intoxicado, independente do que seja, para ele poder diluir essa sujeira, para que o sangue não fique ácido, então o sangue não pode ser ácido, tem que ser alcalino, né? Mais alcalino. Para que ele fique alcalino, para ele diluir essa sujeirada e não deixar o sangue ácido, ele retém líquido, ele puxa o líquido para dentro, a pessoa fica inchada. Só que se a pessoa ficar retendo líquido e fica inchada, a pressão, o volume de líquido dele, a volemia dessa pessoa aumenta. Automaticamente a pressão intracraniana também. Vai ter dor de cabeça do mesmo jeito, tá? E vai ter estupinha, a pessoa vai falar, Murilo, quando eu entro num carro, cara, que alguém passou um perfume diferente, já me dá dor de cabeça. Falou, opa, intoxicação à vista. Que metal é esse? Que toxina é essa? De onde vem? Isso tem que ser estudado. Mas é por aí, ok?
Eu quero que você entenda que existe uma relação fortíssima com distúrbios de intoxicação. E a alteração fisiológica que isso vai acontecer no corpo são várias. A mais comum é o aumento da volemia, que vai gerar essa dor de cabeça, tá bom? Agora, pensando em tratamento, doutor, bom, eu acho que na questão de problemas cranianos é meio óbvio, você precisa passar por um bom osteopata, e sempre vem essa dúvida aqui no YouTube. Ah, que profissional eu procuro? Eu falo, amigo, olha, eu, Murilo, eu tenho várias formações. Vocês estão vendo alguns certificados aqui, tem mais alguns para lá, tem mais alguns para cá, e tem vários que ficam guardados em caixa, né? A formação que o profissional vai ter pode ser um norte para você tratar, mas cada um é diferente. Então hoje, quando alguém liga no meu consultório e pergunta para minha secretária, bom, o doutor é especialista em quê? Eu não falo que é osteopatia, que é ortomolecular, que é isso, que é aquilo. Eu não vou nessa linha mais. Eu falo, olha, ele é especialista em diagnóstico, porque ele testa várias coisas, pesquisa várias coisas, pega várias ciências, várias medicinas, vamos dizer assim. A gente estuda de tudo um pouco, de várias linhas, para poder entender o ser humano na sua totalidade, né? Desde questões emocionais, energéticas, físicas e químicas, na sua totalidade, e tentar ser mais assertivo no diagnóstico, saber, bom, seu problema é isso aqui, a melhor ferramenta é essa. Agora, se eu só sei uma ferramenta, eu vou tentar martelar só aquela ferramenta. Pode ser que por um lado dê certo, pode ser que por outro lado não dê certo. Então eu consigo avaliar para saber se isso é um prego, se é um parafuso, se é uma porca, e usar a ferramenta certa, entendeu? Essa é a diferença. Então se eu te disser, um problema no crânio, na estrutura do crânio, qual o profissional que vai ter uma ferramenta possivelmente mais certa? O osteopata. Um problema de origem dentária, qual é o profissional que vai ter a ferramenta provavelmente mais certa? Um dentista biológico, não um dentista convencional, um dentista biológico. E aqui, se algum colega dentista ver esse vídeo, sempre vai ter estresse em relação a isso, mas aí eu tenho aula para dentista que eu posso fornecer para dar suporte, tá? Se você quiser, se você for dentista, escreve aqui embaixo que eu te oriento. É de graça, não tem custo nenhum para isso, eu só estou falando por falar, né? E para um problema químico, Murilo, de uma intoxicação, cara, vários profissionais. Mas você pode pegar um nutricionista funcional, você pode pegar um médico da medicina integrativa ou da linha ortomolecular, um fisioterapeuta que entenda da linha ortomolecular, e aí vai vários profissionais. Mas alguém que trabalha no processo químico, alimentar, na detoxificação, na quelação de toxinas. Você entendeu? Então, cada causa vai ter que ter um diagnóstico diferente, né? Cada causa, eu tenho dor de cabeça, é uma dor. Mas pode ter várias causas. Então tem um profissional que tem que ser bom para resolver essa causa, para identificar essa causa, para identificar essa causa. Agora tratar pode ser qualquer um desses que eu falei. Você entendeu? Por isso quando alguém me liga aqui eu falo, eu sou especialista em diagnóstico. Que formação é essa, Murilo? Várias. Que profissional outro você poderia me recomendar na minha cidade, no meu município, no meu estado, não sei o que faz o mesmo que você? Nenhum. Por quê? Porque eu não sei o que ele tem de formação, como é que eu vou saber qual é o grau de diagnóstico que ele tem? Você entende? E isso não é arrogância, não é prepotência, não é para tentar trazer paciente para mim, não. Faz a consulta com quem você quer. É para ser honesto com você. Se o seu problema é no crânio, é um profissional. Se ele é na boca, ele é outro. Se ele é intoxicação, ele é outro. Se ele é emocional, ele é outro. Se ele é isso aqui, é outro. Tá? Para você poder saber qual é o seu problema, para você ter mais precisão do seu problema, agora no dia 14 de fevereiro, tá? Se você está vendo esse vídeo depois, já passou, dia 14 de fevereiro de 2023, tá? Para ficar mais específico, nós vamos fazer uma aula, tá? Online, gratuita, sem custo, não precisa deixar e-mail, não precisa deixar WhatsApp, não precisa deixar nada, tá? Você só precisa entrar no nosso canal do Telegram para poder saber que vai ter um evento, é para te avisar. Lá também a gente vai passar algumas dicas de saúde, algumas orientações e coisa e tal. Então o pessoal da edição vai deixar aqui embaixo o link do canal do Telegram para você entrar e poder fazer parte, né? Entra lá, com certeza vai te somar bastante, você vai poder receber alguns conteúdos bacanas e ficar informado do evento, tá? Mas o evento é dia 14/2, a gente ainda vai definir o horário certinho, onde a gente vai apresentar uma aula introdutória sobre o método dos 4 pilares da saúde plena. Depois terão 4 aulas, uma para cada pilar, onde a gente vai dar um pouco mais de aprofundamento. Serão aulas curtas, de 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas, eu nem quero levar 2 horas, e é para a população em geral, tanto profissionais quanto não profissionais, tá? Porque vai ser uma aula introdutória. Se esse assunto ele for complexo demais para a população, a gente vai tentar deixar mais simplório. Se ele for muito simplório para os profissionais, a gente vai direcionar para os profissionais também depois, tá bom? Mas é uma aula de introdução para vocês entenderem como que a gente consegue saber onde está o problema, onde está, como é que começa, como é que vai, por onde que você tem que pesquisar, tá bom? Para o paciente poder sentir. Então fica o meu convite para vocês para o evento do dia 14/2 e o vídeo de hoje era isso, pessoal. Quem viu o vídeo até o final, mais uma vez não esqueça, curte, compartilha e se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e para a gente divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas.
tá bom? No mais, muito obrigado.